Bom, olá alunos do curso de Medicina da UniOeste, primeiro semestre, sejam todos bem-vindos, né? Estou gravando esse vídeo para postar como cenário de apoio da disciplina de Ética, Política e Sociedade, cenário referente ao caso Saudades de Casa, né? Vocês tiveram a oportunidade de ler o caso, né? Já iniciaram as pesquisas, as reflexões. E eu gostaria de explorar principalmente dois momentos daquele caso do disparador. O primeiro momento é quando o João decide cursar medicina fora de sua cidade natal, tá? Essa é uma primeira ação. Por que que o João escolheu fazer medicina, primeiro ponto, e fora da sua cidade natal? O segundo ponto é porque João topou participar daquela partida de futebol, sendo que ele não tinha condições físicas para tal coisa, né? Queria discutir essas duas ações, essas duas escolhas do João, tá? O tema principal da disciplina de ética é a teoria das ações sociais de um sociólogo importantíssimo chamado Max Weber, tá? Teoria das ações sociais. Então a gente não vai trabalhar com nenhuma política pública, nesse caso do disparador. A gente vai trabalhar com essa reflexão sociológica, tá? E tentar entender o que são as ações sociais, segundo a perspectiva de Max Weber, tá? Então a gente vai tentar entender essa especulação sociológica a partir dessas duas ações: cursar medicina fora da sua cidade e topar participar da partida de futebol, tá? O caso traz a informação de uma possível pressão familiar, né? Houve uma pressão familiar para que João cursasse medicina. Aí seria legal a gente pensar o seguinte, né? Por que que João ingressou no curso de medicina? Será que ele racionalizou essa ação? Ele escolheu por vontade própria se formar médico? Foi uma ação deliberada dele? Ou ele estava apenas acatando o anseio dos pais? O que que motivou? A ideia aqui é pensar a motivação da ação. O que que motivou a ação do João? Foi a pressão familiar, principalmente, ou foi a sua vontade de se formar médico? Quais dados o caso disparador traz para a gente pensar nisso, né? E depois, por quê? O que que motivou ele a participar do jogo de futebol? Ele gosta de jogar futebol? Era algo rotineiro? Por que que ele topou esse desafio? Por que que ele se permitiu isso, né? O Max Weber, ele fala em quatro ações sociais, né? São quatro ações sociais. É muito importante que vocês entendam essas quatro ações sociais. A primeira ele chama de ação social racional, né? Racional, que tem por fundamento a racionalização e a justificativa racional de uma ação. Então, por exemplo, ele reflete que ele quer fazer medicina porque ele acha que é uma profissão boa, interessante, tem bom retorno financeiro, é uma profissão legal. Então, ele racionaliza sobre isso e ele escolhe, ele delibera: eu quero ser médico. Para Max Weber, isso seria uma ação social racional, tá? Racional com relação a fins, porque ele estabeleceu uma meta para si e ele foi buscar essa meta. Por isso que é uma ação social racional com relação a fins. Esse é um tipo de ação social. O outro tipo de ação social é o que o Weber chama de ação social afetiva. Ela é baseada em afetos, em emoções e não em razão, em racionalidade, tá? Então são aquelas escolhas muito movidas pelo momento, pelo imediatismo, pela sensação do momento. Esse é um outro tipo de ação social, né? E nós fazemos esse tipo de ação a todo momento, né? Isso é rotineiro, é ordinário. E, então tem essas duas ações, ação racional, ação afetiva. Também tem a ação baseada em valores, né, valores morais, principalmente as ideias de bem e mal. É quando estabelece alguns valores, por exemplo, você é muito religioso e a sua religião diz que você não deve fazer certas coisas. Então, quando você age desse modo, a sua ação social está baseada em valores. Tá? Ela não está baseada na razão e nem em sentimentos imediatos, mas em valores, sobretudo valores morais. Então esse é um outro tipo de ação social importante para o Weber. E valores, né? E depois tem a tradição, baseada em tradição, em costumes locais, em costumes familiares. Também tem isso, né? Tradição. Então, por exemplo, a família toda é uma família de médicos, né? É uma tradicional família de médicos. E aí os pais possivelmente pressionam os filhos para serem médicos também.
Isso para Weber seria uma ação social tradicional. Estão impondo uma tradição, né, ao menino, ao jovem, tudo mais. Então é outro tipo de ação social também. Existem essas 4 ações sociais. Às vezes é meio difícil diferenciar a ação baseada em valores da ação tradicional, né? Eu associaria a tradicional, norteada por tradição, com cultura, com culturas, com hábitos, com algo mais local, regional e tudo mais. E o baseado em valores seriam os valores morais e também princípios éticos, tá? Eu acho que esse é um critério de distinção interessante. Junto com essas 2 ações tem a afetiva e a racional, ação social racional. Tá? Então, usando essa caracterização do Max Weber, seria muito interessante a gente pensar por que João ingressou num curso de medicina. Ele racionalizou isso? O João, do caso do disparador, né? Ele racionalizou, ele deliberou, ele quis fazer medicina por conta própria. A sua ação foi baseada em afetos imediatos, em sensações, em emoções, o calor do momento. Foi baseado em tradição ou baseado em valores? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, tá? E também pensassem por que ele escolheu jogar futebol naquele momento. Foi uma escolha afetiva imediata, baseada no calor do momento? Foi uma escolha racionalizada, baseada em valores, tradição? Né? O que norteou essas ações sociais? Tá? Então, para responder isso, seria muito interessante que vocês lessem alguma coisa sobre Max Weber. Não precisam ler nenhum livro do Max Weber. Procurem alguns artigos científicos ou algum texto, né, de qualidade acadêmica, um texto passível de referência, que trate das ações sociais de Max Weber. Tá? Então, vão lá no Cielo, façam uma pesquisa com as palavras ação social, Max Weber, ou mesmo no Google, talvez vocês consigam encontrar alguma coisa interessante. Tá bom? Mas procurem textos qualificados, isso é muito importante. Então, eu gostaria que vocês se aproximassem dessa teoria das ações sociais de Max Weber. E Weber foi um dos pais, ele é considerado um dos pais da sociologia, né? Do estudo social enquanto ciência. Ele ajudou a sociologia a ganhar o caráter de ciência. Então, junto com o Durkheim e com Marx, ele é considerado ali um dos componentes da Trindade Santa da sociologia. Um dos pais da sociologia. É um autor muito interessante, dialoga muito com Nietzsche, faz uso de Nietzsche para ler a sociedade. É um pensador importantíssimo, então é uma referência mundialmente conhecida. Então é isso, não existe nenhuma política pública forte nesse caso do disparador. Eu gostaria mesmo que vocês pensassem nisso, nessas ações sociais. E por trás disso tudo, existe uma discussão maior, né? Que é a relação entre individualidade, vida individual, e coletividade, grupos sociais. Esse é um segundo ponto importante, né? Porque quando ele faz uma escolha de ingressar num grupo, por exemplo, ingressar no curso de medicina, né? O que motivou essa escolha, né? Quando ele escolhe fazer medicina, ele está adequando a sua individualidade a um grupo social, que é o curso de medicina. Quando ele escolhe jogar futebol, ele está adequando a sua individualidade a um outro grupo social, que é o time de futebol. E por que fazemos esse trânsito entre os grupos sociais, né? Isso é rotineiro. A gente nasce e se vê inserido num grupo social, que é a família. Quando a gente alcança uma certa idade, a gente vai para a escola e somos inseridos num outro grupo social. Quando terminamos a escola, vamos para a faculdade ou começamos a trabalhar e somos inseridos em outros grupos sociais. Isso acontece, isso faz parte do dia a dia da vida humana, né? Nós nos chocamos com os grupos sociais. Então esse é um outro ponto interessante. Talvez algum dos grupos tenha formulado um item sobre grupos sociais, né? Aí eu recomendaria que vocês buscassem um dicionário de sociologia. Existem alguns disponíveis em PDF no Google. Procurem algum dicionário de sociologia, vão lá no verbete grupos sociais. Com certeza vocês encontrarão alguma definição enxuta que ajudará vocês a responder esse item. Tá bom? Era basicamente isso, pessoal. Esse é o conceito. Também não vou gravar um vídeo muito extenso, não fica maçante, né? Eu gostaria que vocês se aproximassem da teoria das ações sociais de Max Weber. Esse é o ponto importante. É isso que eu vou cobrar em prova lá no final do processo. Tá bom? Um abraço a todos, bons estudos. Qualquer dúvida, me escrevam pelo fórum. É muito importante a nossa interação, nosso diálogo. Eu estaria à disposição para esclarecer dúvidas de vocês. Tá bom? Um abração para todos e até mais.